Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa natureza em Cristo Jesus. Você que gosta desse tipo de reflexão, você está sendo convidado a nos ouvir, né, nesse período de tempo que a gente vai estar aqui trocando uma ideia com vocês. Deixa eu só olhar aqui esses efeitos. Opa! Olá, boa noite a todos vocês. Vamos tratar aqui de um tema bem interessante, um tema importante para nós que somos cristãos e até mesmo para as pessoas que não são cristãos, que querem conhecer um pouco da nossa visão de mundo, né? Esperar a gente entrar mais aí para a gente começar a trocar uma ideia. Temos o aleatório. Boa noite para você. Olha, o texto que eu vou ler um texto bíblico e sobre esse texto a gente vai fazer essa reflexão, tá certo? Nós vamos falar aqui em João, capítulo 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. E a partir desse texto a gente vai desenvolver uma ideia, Para vocês que já entraram, nós vamos falar um pouco aqui. Então, vou ler o texto para vocês, ó. Veja qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que fosse chamado filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Veja bem, aqui a reflexão dele e é bem interessante porque nos chama a atenção para um fator específico, tá bom? Nós somos filhos de Deus, e isso já está declarado. A maioria das pessoas no mundo todo acreditam-se ser filhos de Deus, principalmente as pessoas de origem cristãs, né? Então tem essa tendência de dizer que é filho de Deus. Mas nessa passagem aqui, ele nos faz entender uma coisa. Agora nós somos filhos, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Com essa fala de João, ele faz com que a gente reflita um pouco sobre quem somos e o que nós nos tornaremos. Se agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, o que seremos? Então, é sobre essa perspectiva do que iremos ser é que nós vamos decorrer nessa mensagem, nessa fala, nesse diálogo que a gente vai ter com todos vocês. Então, veja só. Em Apocalipse fala que quando ao que vencer, Deus dará autoridade a essa pessoa sobre as nações. Ao que vencer vai receber um nomezinho em uma pedrinha branca. Ao que vencer, né, terá
a oportunidade de se assentar com Deus no seu próprio trono. As pessoas, às vezes, quando citamos esse texto, as pessoas ficam um pouco retraídas, não compreendem, e porque é uma palavra forte. Como assim eu vou sentar no trono de Deus? Como assim nós cristãos vamos nos assentar no trono de Deus? Então, deixa eu ver aqui o negócio. Então, como assim nós vamos nos assentar no trono de Deus? Eu vou dar um texto para vocês também acompanharem essa reflexão. Porque é importante nós como cristãos, sabemos de tudo aquilo que nos é prometido, tudo aquilo que nos foi dado. Olha só. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Primeiro ponto. Aqui entram várias reflexões que pode ser que a gente entre no mérito, mas a gente vai falar pouco nesse sentido, né? Sobre o governo das nações, porque aí envolve a questão do arrebatamento, se as pessoas que foram arrebatadas, elas vão voltar para a terra, se elas vão governar, se as pessoas que não estão salvas vão permanecer vivas, porque aqui fala, aos que vencer, herdará sobre as nações. E tem textos que falam sobre as nações pagãs. Então, tá ruim o áudio? Então aqui, ó. Vou fazer uma breve reflexão. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Nós cristãos estamos recebendo uma promessa de Deus de que se nós vencermos, ou seja, se guardarmos a palavra, se guardarmos as obras de Cristo até o fim, reinaremos sobre as nações. Que nações são essas? Que nós, ao vencermos, e esse termo vencer, você vai associar ele justamente ali quando o apóstolo Paulo fala, tragada foi a morte na vitória. E quando a morte é tragada na vitória, que ele associa a vitória, né? É quando todos nós cristãos ressuscitamos dos mortos. Ou seja, quando nós fomos revestidos da imortalidade, certo? Quando nós fomos revestidos da imortalidade, então é que nós cristãos vencemos de acordo com as Escrituras. Mas se a gente vencer e ainda vai existir povos, aqui a Bíblia fala, nos faz entender que mesmo nós recebemos a natureza de Deus, ainda vai existir povos. Aqui eu já estou entrando basicamente no texto inicial de João, que somos filhos de Deus e ainda não manifesta o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós vamos vê-lo. Ou seja, nós vamos ter a mesma natureza de Jesus quando ele se manifestar. E qual é a natureza de Jesus quando ele se manifestar? Jesus disse, quando eu vim na glória de meu Pai com os seus santos anjos. Ou seja, Jesus vai ser manifesto ao mundo na glória de seu Pai. Então, se Jesus vem na glória de seu Pai, aqueles que confiaram nele também serão revelados juntamente com ele na glória de seu Pai. Isso é muito se você pensar nisso de maneira com fé, realmente, você vai perceber que aqui é uma promessa extraordinária. É uma promessa extraordinária. Vamos continuar. Versículo 27. Isso aqui nós estamos lendo Apocalipse 2 e 26, 27. E 20 até o 29. E com vara de ferro a asa regerá, e será quebrada como o vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, a mesma referência que é dada na profecia, no Salmo 2, a Jesus, que Jesus iria receber e reger as nações com vara de ferro, o Messias reger as nações com vara de ferro, como ele está fazendo
Isto é, ele está quebrando o vaso que é ruim, refazendo e vai construindo novas vidas, novos homens, novas natureza. Essa mesma autoridade que Cristo recebeu na profecia, lá em Salmos, essa mesma profecia foi nos dada para que aquele que vencer receber essa mesma autoridade. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aqui é muito interessante, a palavra estrela da manhã, eu gosto de explicar a texto para ficar bem ciente. Estrela da manhã é uma palavra designada, só tem dois personagens na Bíblia que é usada essa linguagem. Aquele que associamos ser o diabo, ele era a estrela da manhã, a estrela da alva, lá no capítulo 14 de Isaías, né? 28, né, de Ezequiel, faz associação ali para deduzir que seja o diabo. E essa estrela da manhã também é falada em Apocalipse, referente a Jesus. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus falando que é a resplandecente estrela da manhã. E essa mesma estrela da manhã, ela vai ser nos dada. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ou seja, nós vamos receber a estrela da manhã. O que significa isso? Estrela da manhã, estrela da alva, é um nome dado, pejorativamente, claro, óbvio, chamado Lúcifer. Ou seja, o portador da luz. Aquele, né, a palavra foi demonizada, óbvio, né? Com o passar do tempo, a palavra ficou sempre associada ao maligno. Mas a palavra em si, ela significa estrela da manhã. E a estrela da manhã, na Bíblia, hoje é Jesus. E Jesus está nos prometendo nos dar a estrela da manhã. Nós também seremos a estrela da manhã no futuro. Porque ele fala ao que vencer. Então, seremos a estrela da manhã no futuro. Então, essa estrela da manhã, ou seja, nós vamos ser os portadores da luz. Nós vamos ser os portadores da palavra. Nós vamos ser os portadores de Deus, né? Em suma. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa aqui é uma parte que eu quis falar, porque é muito importante, porque o próximo texto a qual eu estava me referindo inicialmente é muito mais forte que esse, é muito mais pesado, vamos dizer assim, do que esse. Perceba bem. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como assim? Como assim eu vou me assentar no trono de Deus? Como Jesus se assentou no trono de Deus? Não é forte essa palavra? Ela é muito forte. Como é que eu vou se sentar no trono de Deus? Essa é uma promessa feita pra gente, e às vezes a gente lê essa passagem e passa por cima. É como se não se tivesse nenhum tipo de importância. Não tivesse nenhum tipo de valor essa mensagem. Mas ela é tão grave, tão profunda, que muitas pessoas preferem tampar os olhos para essa mensagem. Ao que vencer. E ainda fala, isso está sendo tratado como uma promessa feita a todos nós cristãos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como assim eu vou me sentar no trono de Deus? Aí voltamos àquele texto que já lemos, que vamos governar as nações com vara de ferro, assim como Jesus governou as nações com vara de ferro até hoje, né? Da profecia para cá, nós vamos receber essa mesma autoridade. Isso pelo menos me faz crer que não vai ser um fim absoluto. Não vai ser um fim absoluto. Como assim? Quando todas as coisas estiverem cumpridas a respeito de Cristo e da sua igreja, o mundo, me parece, estou fazendo uma reflexão, certo? Estou fazendo uma reflexão aqui. Me parece que ainda vai existir ainda povos e nações. O que me faz pensar assim? Esses dois textos, principalmente. Um é esse. Vai governar, eu lhe darei
poder sobre as nações, se vai existir nações. Mesmo depois de a gente ter vencido. Quando é que nós vamos ter vencido? Quando Cristo vier e revestirmos de imortalidade. Ou seja, ressuscitarmos, fomos arrebatados, fomos transformados. Ainda vai existir nações. Porque aqui o vencer, esse é o fim. Vencer. Ou seja, aquele que cumprir até o fim as minhas obras, as minhas palavras, guardar, esse é o vencedor, certo? E ao vencedor vai dar-lhe várias coisas. E eu quero sempre enfatizar esses dois textos. Governar as nações com vara de ferro, aí receber a estrela da manhã e vai se sentar no trono de Deus. Essa é uma autoridade, um poder dado para todos os cristãos, né? De muita responsabilidade, certo? E que a gente precisa entender qual vai ser o nosso papel nisso. Por que a gente precisa entender? Primeiro ponto, a única coisa que vai ser transformada de nós para o mundo vindouro vai ser o corpo. Vai ser o corpo. Porque a nossa consciência vai ser a mesma. E aquilo que alcançarmos nessa vida, todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente enriqueceu a nossa alma com o conhecimento no mundo, de qualquer ciência, inclusive principalmente das escrituras da palavra de Deus, isso vai ser o nosso tesouro. E tudo que a gente vai aprender aqui vai ser o nosso tesouro, vai ser o que a gente tem como desenvolvimento intelectual para podermos receber a vida eterna com uma mentalidade melhor. É óbvio que vai ser amplificada, certo? O apóstolo Paulo diz que aquilo que é em parte vai ser aniquilado, aquilo que é imperfeito vai ser aniquilado, e aquilo que já é mais ou menos perfeito vai ser amplificado, né? Então, essa é a importância de a gente aprender, desenvolver as nossas habilidades intelectuais, de ações de graça, de ações de justiça, de misericórdia, porque tais ações elas vão ser úteis para cada um de nós quando nós herdarmos as coisas, herdarmos todas as coisas. Sabemos que nós somos herdeiros de Deus, certo? Todo mundo já sabe isso. Primeiramente, a palavra herdeiro é direcionada e exclusivamente a Jesus. Jesus é o herdeiro de Deus. O apóstolo Paulo faz uma ênfase nisso. Quando fala, né, que quando a profecia foi feita para o seu descendente. Não fala os descendentes, ou seja, não, quando a palavra foi falada a Abraão, lá atrás, quando ia receber a promessa de ser abençoar as nações, não fala que seria os descendentes de Abraão. Fala que seria o descendente de Abraão, ou seja, um só. Aquele, o apóstolo Paulo sempre associa, esse é o Cristo. Cristo é a descendência de Abraão. É dele que as escrituras estão sendo ditas. Então, ele recebeu essa honra, esse privilégio, né? E as profecias estavam direcionadas a ele. Quando todas as escrituras focam exclusivamente em Jesus, todo o Velho Testamento é exclusivamente uma linguagem dada a respeito de Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Mas por que nós nos tornamos também herdeiro? Nós nos tornamos herdeiros dele porque ele quis que nós nos tornemos. Quando ele faz aquela oração em João 17, eu lhe dou, né, a graça, a bênção, assim como eu recebi de meu Pai, né? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. A mesma unidade de Jesus com Deus é a mesma unidade de nós com Deus. Não sei se vocês sabem disso. A mesma unidade que Jesus tinha com Deus é a mesma unidade que Deus e nós temos. Essa unidade de propósito, unidade. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais íntimo das promessas, da palavra dele nós estamos, mais a gente vai exercitarmos esta vida. Porque não é simplesmente palavras, né? São uma vida, respirar essa vida. Então, nós nos tornamos herdeiros de Deus. E as pessoas, né, se contentam, vamos dizer assim,
vamos usar uma palavra, se contentam apenas em ser um herdeiro de palavras. A pessoa não entende que se tornar herdeiro de Deus significa receber tudo aquilo que de Deus é. Quando um homem, uma mulher morre e ela tem construído um império, construído casas, negócios, tudo mais, ela deixa para quem? Para os seus descendentes. Ela coloca ali à disposição do seu descendente. Jesus, a cruz, ele faz justamente isso. É por isso que chama de Novo Testamento. E um testamento só é feito, só é criado, só é estabelecido e só tem valor quando aquele que é dono morre. Certo? E em Cristo Deus morreu. E em Cristo Deus morreu para nos resgatar do maligno, certo? E para nos dar as bem-aventuranças, nos dar a vida eterna, nos dar tudo, absolutamente tudo que é de Deus. Você pode pensar, não, mas isso é muito distante da minha realidade. É muito distante da minha realidade. Mas é justamente o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ó. Capítulo 3, e versículo de número, eu vou ler do 20 até o 23, de 1 Coríntios. Ele fala o seguinte, ó. E outra vez diz, o Senhor conhece os pensamentos sábios que são vãos. Tá, agora, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Agora vamos lá. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Quando ele fala tudo, é tudo, absolutamente tudo. Jesus está acima de todo principado e potestade. Não é isso que a gente sempre ouve, não é isso que a gente lê em Gálatas. Ele está acima de todo principado e potestade. O mesmo lugar onde Cristo está, o apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. É por isso que o inferno, ele tem medo da gente. É por isso que o diabo tem medo de nós. Por quê? Porque nós, no reino espiritual, temos, de maneira hierárquica, somos superiores a todas as forças deste mundo. Porque nós, em Cristo, estamos acima de todos os anjos, todos os principados e em cima de todas as potestades. Estamos acima. O que significa estar acima? Significa dizer que aquilo que Deus criou já está em nossas mãos. Cabe a nós apenas agora discernirmos as coisas. A gente não é porque nós estamos nessa posição que a gente vai se sentir, ou se sentir não, se colocar como se fosse um Deus acima de tudo e de todos, não. Porque até Jesus nos ensina isso, e o apóstolo Paulo, ele nos dá o conselho. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou por ser igual, mas tomando a forma de servo, se fez semelhante aos homens. E como homem, e achado na forma humana, de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho debaixo do céu e em cima na terra. Não, sobre o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, mesmo nós estamos na mesma posição de Cristo na terra, a gente devemos ter, nós como cristãos devemos ter essa noção. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus. Nós estamos aqui na mesma posição de Cristo. Quando eu falo posição, não vamos pensar errado. A gente sabe que um corpo funciona com diferentes aspectos, certo? Existe a cabeça, existe o tronco, existe as mãos e os pés. Certo? A Bíblia já definiu especificamente quem é Jesus. Ele é o cabeça. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e assim vai. É o que o apóstolo Paulo fala. Então, sabemos
quem é e quais são as posições. Só que nós, o corpo, às vezes a gente não sabe quem somos. Às vezes a gente é um ouvido, uma orelha. Como assim vai ser uma orelha no corpo? Às vezes você é aquele crente que é ouvinte, ouve as causas dos necessitados, tá ali para ouvir o choro do aflito. Às vezes você é a mão e tá lá para ajudar, estender, ajudar quem precisa. Às vezes você é pé para correr para aquilo que é bom e agradável a Deus. Então, cada um tem a sua disposição no corpo. Então, a gente não devemos confundir. Mesmo tendo essa mesma privilégio, vamos dizer assim, mesmo Deus em Cristo já nos dando o reino dele, porque o reino de Deus está dentro de vós, Jesus disse. O reino de Deus já foi dado, já está estabelecido, já está em nós. Basta a gente ter a consciência de começarmos a reinar. Né? Então, nós estamos aqui desenvolvendo a ideia, nós estamos aqui falando sobre essa ideia, sobre nos assentarmos no trono de Deus e como isso é muito forte. E como o apóstolo João, na primeira epístola, né, no capítulo 3, ele fala que nós agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas com todos esses textos apresentados, a gente pode ter mais ou menos uma noção do que aquilo que Deus preparou para nós é muito mais glorioso do que a gente já parou para pensar. Entende? É muito maior, é muito mais glorioso. O propósito da natureza que nós vamos ter, a natureza, porque muitos irmãos não entendem uma coisa e é bem interessante. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles falam que nós somos co-participantes da natureza de Deus. Ou seja, nós temos a natureza de Deus em nós. Mas a gente tem que responder à natureza de Deus em nós com aquilo que a gente já aprendeu de Cristo. A natureza de Deus já foi distribuída a todos nós. A natureza de Deus já foi... Que natureza de Deus é essa? O Espírito de Deus, o Espírito Santo já foi infundido na igreja. O Espírito Santo na igreja é Deus na igreja. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, eu gosto da linguagem do apóstolo Paulo, ela é bem radical, né? E futurística ao mesmo tempo que ela traz para o presente. Ele fala o seguinte, aqueles que se unem ao Espírito de Deus tornam-se o mesmo Espírito. Aqueles que se unem ao Espírito de Deus se tornam o mesmo Espírito. O que quer dizer isso? Aquele que se devota, aquele que se entrega inteiramente a Cristo, se torna um com Deus. Já não são dois, é um só. Você e Deus se tornam um. E assim se cumpre em nós a promessa que foi feita na oração de Jesus, para que eles se tornem um, assim como nós somos um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Essas mesmas palavras, elas devem ganhar vida em cada um de nós. Porque esta é a verdade. Essa é a verdade de Deus. Que nós e Deus somos um. Mas isto ainda vai ser revelado de maneira plena. Isso vai ser revelado de maneira plena em cada um de nós pela ressurreição dos mortos. Quando nós ressuscitarmos dos mortos, aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Isto é, a apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem assim. Uma semente quando plantada, não nasce a mesma semente que foi plantada, certo? Ela morre e nasce aquilo que tem dentro dela, a essência que tem dentro dela. Alguns de nós vão ter corpo glorioso, assim como o sol. Mas outros de nós vão ter corpo glorioso, assim como a lua. Outros ainda vão ter corpos gloriosos, assim como as estrelas. E as estrelas diferem de glória também. Umas são mais claras, outras são mais escuras. Ele usa esse termo, essa linguagem, para dizer que a glória que irá ser manifesta em nós é uma glória
espetacular, mas não vai ser igual para todos. Todos nós, a apóstolo Paulo fala, que seremos salvos. Todos nós que se rendemos a Cristo, é bom enfatizar isso aqui, viu? O apóstolo Paulo, alguns associam o apóstolo Paulo em Hebreus 3, diz o seguinte, ó. Capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, ó. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, nós somos casa de Deus se nós estivermos confiadamente nele. Ou seja, se nós não perdermos a esperança, nós somos casa de Deus. Se a gente perde a esperança, ou seja, a esperança associada aqui é a fé. Se nós perdemos a fé nele, na palavra dele, a gente deixa de ser casa dele. Então essas coisas que eu estou falando não irá se cumprir em você. Certo? Porque ele fala que precisa estar inteira a confiança nele. Então, vamos lá. Vamos ser revestidos de imortalidade. Já basicamente, todas as profecias a nosso respeito, ou a respeito de Cristo, já está manifesta. Tudo aquilo que irá acontecer comigo, com você, já está manifesto em Jesus. Para você saber o que irá acontecer com cada um de nós, cada um de vocês, basta ler o que aconteceu com Jesus. E como é que a gente vai desenvolver o reino de Deus no mundo? Basta ver como foi que Jesus reinou durante esses 3 anos. Se você observar como ele reinou durante esses 3 anos e meio, é a forma como nós devemos reinar no mundo. E aquilo que manifestou nele, da natureza e toda a glória que foi manifesta nele, é aquilo que irá ser manifesto em nós. E mais ainda, Jesus ainda diz o seguinte, maiores coisas do que essas vocês vão ver ou vão fazer. Ou seja, se você acha incrível e espetacular aquilo que Jesus fez, ressuscitar mortos, curar enfermos, paralíticos, curar cego de nascença, e todas essas coisas, ele diz que cada um de nós devemos também experimentar tais virtudes. A gente vai ver coisas maiores do que essas, né? Mas como a gente vai ver essas coisas? Se a gente estiver confiadamente nele. Se a gente se aproximar inteiramente dele. Certo? Aqui eu estou desenvolvendo a forma expressa daquilo que somos no mundo. Mas vamos voltar aqui para o que nós estávamos falando. Sobre o reino nosso após a ressurreição dos mortos e ao assentar no trono de Deus. Nós, no presente, o apóstolo Paulo diz que nós já estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. Sabemos que Cristo está sentado no trono de Deus. Ou seja, nós agora, no exato momento, estamos reinando juntamente com Cristo. Qual é o papel de todos nós dentro desse corpo? Qual é o papel de cada um de nós nesse edifício de pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro? Qual é o nosso papel? Porque a gente precisa entender o seguinte, em Cristo se manifesta toda a glória de Deus. Em nós, a gente precisa estar ciente que em nós vai ser manifesto a medida do dom de Cristo. E a apóstolo Paulo fala que em nós vai ser manifesto a medida da fé que nós temos. Ou seja, alguns vão ter a autoridade de curar enfermos. Não sei se vocês já viram, eu sou testemunha, né? Desde criança, desde pequeno, né? Com meu pai, orando por pessoas possessas, pessoas paralíticas, cegos. Já vi todos esses fenômenos. O único que eu não vi ainda foi morto ressuscitando. Esse eu nunca presenciei. Mas paralítico andar, já presenciei. Cego ver, já presenciei. E de centenas, milhares não, né? Centenas
de pessoas possessas por demônios serem expulsas e libertas. Isso eu já presenciei. Então, são coisas que eu estou falando que eu já presenciei, assim, pela convivência com o meu pai, né? Então, mas todos esses dons, essas dádivas, Deus quer compartilhar com todos nós. Não é só um ou outro. Imagina só se toda a igreja tivesse a consciência de que nós no mundo estamos aqui para governar, nós somos a cabeça do mundo. Nós somos a cabeça do mundo, ou seja, nós como cristãos devemos direcionar para onde o mundo tem que ir. Mas a gente não corresponde à natureza de Deus, a gente fica refém dos nossos pensamentos, vamos dizer assim, sinceramente, medíocres. A gente fica refém de pensamentos que nos diminui e tira de nós aquilo que somos, filhos de Deus. Quando os pensamentos malignos começam a nos encher, nos coloca pensamentos diabólicos, negativos, na linguagem hoje é muito usado a palavra negativo em vez de mal, né? Pensamentos maus, essas coisas diminuem a clareza daquilo que somos. E isso precisa ser reforçado cotidianamente. Como é que a gente vai reforçar esses pensamentos? Como é que a gente vai reforçar essa natureza da gente? Essa nossa natureza, essa nossa identidade? Quando a gente começa a se humilhar diante de Deus. Quando a gente começa a tirar o nosso ego, tirar o nosso, entre aspas, direito, e começarmos a entender que nós aqui somos servos. Assim como Jesus foi. Mas Jesus é Deus? Pois é. Ele sendo Deus, serviu o homem, lavou os pés de Pedro como um escravo. Olha só o exemplo que ele está nos dando. Que mesmo que ele nos tenha nos elevado a essa condição de nos assentarmos no trono de Deus, a natureza da resposta do serviço é como se fosse um escravo. Aí você... Mas isso não parece com o governo humano. E não é. O governo humano, quando tem autoridade, ele humilha, ele maltrata, ele acha que são donos das pessoas. Mas o governo de Deus é o contrário. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, capítulo 17 de Atos, não estou enganado, ele fala o seguinte, que Deus não é servido por homens, como se necessitasse de alguma coisa, mas é Ele mesmo que dá a todos o fôlego de vida. Mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, estamos aqui como filhos mimados de Deus. Ou seja, não estamos respondendo à natureza de Deus. Não estamos vivendo de acordo com a natureza de Deus. Se Deus não é servido por humanos, por que você quer ser servido por humanos? Por homens. Ou seja, se Deus, sendo Deus, não é servido por homens, nós, como filhos de Deus e representantes legais no mundo, devemos aprender como Cristo fez, como Cristo viveu. Ele viveu servindo, porque ele não precisa. Ele não precisa. Deus não precisa. Observa só. Deus não precisa das nossas orações, Deus não precisa dos nossos jejuns, Deus não precisa de nada disso. Aí você se pensa, perguntando, né? Então para que eu vou fazer? Você vai fazer, não é para Ele, é para você. Jesus não precisava jejuar 40 dias e 40 noites. Por que Jesus jejuou 40 dias, né? Por que Jesus jejuou? Jesus não precisava orar, mas por que Jesus orou? Certo? Porque ele está nos ensinando que a natureza humana, a natureza adâmica, necessita desse vínculo. Necessita de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Necessita. Todas essas ações, elas nos fortalecem.
Porque, como o apóstolo disse, existe uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. E cada um vive nesse jogo mental. E cada um desses personagens dentro de nós vai ser vencedor aquele que é mais alimentado. Se você alimenta mais a carne, é óbvio que ela vai ser vitoriosa. Se você alimenta mais o espírito, é óbvio que ele vai ser o vitorioso. Mas como alimentar o espírito e como alimentar a carne? A carne, para alimentar a carne não precisa de receita, certo? Basta você respirar e viver naturalmente. Basta você respirar e viver naturalmente que a carne vai ser, vai ser alimentada. Como? Às vezes você vai olhar para uma pessoa e pensar mal. Faz parte da natureza. Às vezes você não controla seus pensamentos e começa a pensar coisas que, inicialmente no pensamento, pode ser que não seja ruim, porque está aqui dentro. Mas de tanto você pensar, acaba saindo, acaba sendo feito. Jesus disse que o que contamina não é o que entra, não é o que você vê, não é as coisas que estão no mundo à sua volta, mas as coisas que saem porque procedem do coração. Ou seja, já são maquinações do coração. Ou seja, se aquilo que entrou criou dentro de você alguma maledicência e saiu, isso fez o mal. Certo? Então, dentro disso tudo que a gente está falando, nós como cristãos, temos que ter a consciência de filhos de Deus. Temos que ter a consciência de quem somos no mundo e quais são as nossas funções no mundo. Já falamos bastante no sentido de que quais são os nossos papéis, quais são aquilo que nós somos em Cristo Jesus no mundo e naquilo que iremos ser. Eu quero enfatizar uma coisa que me parece importante, me parece bem importante, que é isso, a natureza de Deus em nós. A natureza de Deus em nós, essa natureza que nos faz sermos iguais a Jesus Cristo. Essa natureza que nos faz sermos iguais a Jesus Cristo. Veja só isso aqui, ó. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Coríntios. Veja só. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja bem, muitos de nós cristãos já ouvimos repetidamente esse texto. Ouvimos diversas vezes as coisas as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só. Basicamente é isso que a maioria dos cristãos prega. Só que tem um detalhe. E é esse detalhe que as pessoas não se importam, não dão atenção, que é Deus não as tem revelado pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, não significa, assim, que aquilo que inicialmente o apóstolo Paulo fala sobre as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, não significa dizer uma coisa que não vai ser revelada no agora. Porque as pessoas falam desse texto com a perspectiva do futuro. Isso que só vai ser manifesto lá no final, quando a gente ressuscitar. Não, de jeito nenhum.
Isso que o apóstolo Paulo fala, dessa glória que irá ser manifesta em todos nós, já está sendo revelada pelo seu Espírito em todos nós. Basta todos nós sermos sensíveis ao Espírito Santo para entender tudo isso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E quem está infundido na igreja? O Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Como é que nós vamos saber? Como é que nós temos a certeza daquilo que recebemos de Deus por herança? Porque o Espírito de Deus foi infundido em todos aqueles que creem em Cristo. E por isso, ou pelo menos por isso, todos deveríamos saber quais são as nossas heranças em Cristo Jesus. Mas por que há muitos cristãos nós não sabemos? Nós não sabemos o que é que nós somos em Deus. Porque essa passagem, essa revelação é oculta de maioria dos cristãos. Porque os cristãos, existem duas vertentes. Existe mais, né? Mas vou colocar duas aqui. Duas vertentes de cristãos. Uma é aqueles que enfatizam a necessidade de uma pobreza, que cultuam a pobreza. E o outro, aqueles que cultuam a riqueza. E um diz que Deus está com aqueles que é pobre, e outro diz que Deus está com aqueles que é rico. Na verdade, Deus não está nem aí para a riqueza e nem aí para a pobreza. O que Ele quer é que todos nós tenhamos consciência do que somos nele. E a partir daquilo que conhecemos, daquilo que Ele manifestou para todos nós, né, que nos foi dado gratuitamente por Ele, é que a gente vai ser manifesto e manifestarmos a glória dele no mundo. Veja só. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Isso é a chave que virou a minha mente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que isso virou a chave na minha mente? Porque é justamente isso que nos falta. É isso que falta para basicamente todos os cristãos. Basicamente. Não quero ser generalista, né? Mas me parece que isso nos falta. Sabermos que a mente que temos é a mente de Deus. A mente que temos é a mente de Deus. Se a gente não sabe que temos a mente de Deus, a gente acaba vivendo com a natureza e os pensamentos de Adão. Passamos a viver de acordo com a natureza de Adão. E esquecemos da bem-aventurança, da graça e de tudo mais que Deus nos deu através de Cristo. Porque o que foi nos dado através de Cristo não foi só salvação, como a maioria das pessoas falam e pensam. Não é salvação. E o que é salvação para a maioria das pessoas? Não é não ir para o inferno. Não. A salvação é participar da natureza de Deus. Porque no inferno, todos basicamente já estão. Porque todos aqueles que não recebem a Cristo já estão condenados. A condenação não começa agora, ela começou lá desde quando Adão pecou. E toda aquela nação depois dele
já veio condenada, já veio destinada à morte. Agora é que abre-se a porta, a possibilidade de sairmos da morte para a vida. Porque todos aqueles que são herdeiros de Adão estão na morte. Mas agora, em Cristo Jesus, nos é manifesto a possibilidade de ressuscitarmos. Primeiramente, ressuscitarmos espiritualmente e depois ressuscitarmos corporalmente. Né? Então, isso é fascinante. A maioria das pessoas leem as Escrituras como se fosse um romance qualquer, algo distinto, e às vezes só para reforçar alguma crença, alguma doutrina. Mas não entendem que o que está sendo dito aqui é para que a gente encarne. É para que a gente possa entender que está falando de nós. As Escrituras estão falando de nós. Vou ler de novo para você entender. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, quem conheceu a mente de Deus para que venha ensinar a Deus? Quem foi que conheceu a mente de Jesus para pudesse instruir a mente de Jesus? Olha, tem que ser feito assim ou aquilo, acolá. Quem foi que instruiu Deus? Não Deus, para fazer o mundo tem que ser assim, ó, assim assado. Quem foi que instruiu? Ninguém, né? Mas, observa, nós temos a mente de Cristo. Isto é, nós temos a mente de Deus. Ou seja, por que estamos tão perdidos no mundo se nós temos a mente de Deus? Por que estamos tão distantes da verdade se nós temos a mente de Deus? Por que nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo se nós temos a mente de Deus? E quando fala mente de Deus, não fala somente de Deus no sentido físico. Está falando da natureza de Jesus. Está falando da natureza de Deus. Isso é espetacular. Quando você leia o Novo Testamento, realmente leia atentamente, leia minuciosamente e não paralise de vida, né? A Bíblia em capítulos e versículos, leia ela como elas foram escritas, como uma carta. Leia elas, compreenda elas, que você vai começar a enxergar nelas a verdade de Deus absoluta. Observa bem. Esse é um dos grandes mistérios que foi oculto por muito tempo, mas que agora está revelado a todos nós. Nos está revelado, sabe por quê? Porque Cristo quis que a nós fosse revelado. Veja só. Em Efésios 1 e 9 diz o seguinte, descobrimos um mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digam que também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vocês conseguiram prestar atenção nisso? Aquilo que estava oculto desde basicamente todos os tempos nos foi manifestado em Cristo e através das Escrituras, reveladas e discernidas pelo apóstolo Paulo, que nós fomos feitos heranças de Deus em Cristo e que tudo aquilo que é de Deus é nosso. Tudo aquilo que Deus criou, tudo em absoluto, como nós lemos em Coríntios, capítulo 3, todas as coisas é nossa. A morte é nossa, a vida também é nossa.
O presente é nosso, o futuro é nosso. Tudo, absolutamente tudo, de o apóstolo Paulo, é nosso. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Tudo. Quando nós temos a consciência disso, o mundo muda. A perspectiva de enxergar a realidade muda. Porque a gente começa a entender que nós temos a mente de Deus. Como nós lemos aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo, ou a mente de Deus. Ou seja, todo projeto, todo plano, tudo aquilo que é vontade de Deus, que Ele desejou desde sempre para toda a humanidade, já nos é revelado. Já nos foi manifesto. Mas a gente está totalmente fechado para o conhecimento e deixamos de exercitar a verdade de Deus. Então, quando a gente para de exercitar, de compreender, de se alimentar da palavra de Deus, a natureza antiga, a natureza que já deveria estar morta, que é a natureza adâmica, passa a ter vida. E quando ela passa a ter vida, aí já era, acabou. Porque a gente fica dominado pelos sentimentos, pelas sensações, por tudo aquilo que é banal e humano. Então, quando nós temos a consciência de Deus, temos a consciência de Cristo, tudo muda. Tudo muda realmente. A chave, vira a chave. Deixa eu estender o cachorro aqui. Então, tudo isso muda, a chave muda. É como eu disse, essa passagem aqui do capítulo 16, versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 2, foi uma chave que muda na minha consciência. Porque você vai lendo, porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, essa passagem aqui, se você vai compará-la, ela vai ter em vários textos do Velho Testamento e no Novo Testamento. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Mas diz, mas nós temos a mente de Cristo. Cristo é Deus. Então, se nós temos a mente de Deus, nós não devemos viver como se não tivéssemos. Nós devemos viver conforme a mente de Cristo, como nós sempre falamos nesse texto aqui, falamos que quando nós, como somos filhos de Deus, nós não estamos aqui para ser servido, mas para servir. Por quê? Porque Deus não é servido por homens nenhum, como se necessitasse de alguma coisa. Mas é Ele mesmo que dá a todos o fôlego de vida. Ou seja, a necessidade, a carência de receber não faz parte da natureza dos filhos de Deus. Certo? Aí pode vir várias perguntas, tipo... Então, mas eu estou necessitado, eu preciso, por exemplo, eu estou com uma enfermidade, eu estou com algum problema financeiro. Então peça a Deus, que Deus dá, certo? Só que você não vai fazer disso o seu hobby, a sua centralidade, o seu alvo. Não é ficar pedindo coisas diretas a Deus no sentido de benefício próprio. O apóstolo Tiago, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, lá na sua epístola, ele fala o seguinte: pessoas oram e não recebem porque oram mal, oram para que seja gasto nos seus próprios deleites, nas suas próprias vontades. Qual é a oração certa? Como é que eu devo orar? Eu não posso pedir nada a Deus? Pode. Jesus disse, pode, peça e Ele faz. Mas como é que você vai pedir? Sempre é Pai Nosso. Não é meu Pai, não, é Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Reconhecer quem Ele é, reconhecer o seu reino e interiorizar e revelar o reino dele ao mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Saiba quem é aquele que deve ser honrado. O teu nome, Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não é a minha. Por quê?
Por mais que eu esteja com a natureza divina, ainda estou em um corpo adâmico que tem tendências ainda adâmicas. Então, a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, né? Então, a oração do Pai Nosso é um manual que todos nós, todos os cristãos, devemos olhar e entender, sabermos qual a forma que devemos orar, para que a nossa oração não seja aquela oração, como o Tiago disse, que é como um mar que traz a sua espuma, né? Ou seja, é uma oração tola, vã, inútil, uma oração de repetição de palavras. E eu não estou simplesmente referindo a oração, a reza especificamente, porque até nós, assim, de linha evangélica, temos repetições de palavras. Deus não quer que venhamos a ter repetições de palavra, não no sentido tipo, Senhor, a maioria das orações que todos nós oramos, parece que existe um roteiro, né? Senhor, cria um roteiro de apresentação e desenvolvimento da oração. Não é disso que a gente que eu estou falando, de repetição. Estou falando da sinceridade quando você está orando. Quando você se coloca diante de Deus, você tem que ser sincero. Primeiro ponto, ele já sabe tudo de você, certo? Não há nada que você fez durante o dia, pensou que ele não sabe. Mas é enriquecedor, é libertador quando você se tranca no seu quarto e coloca sobre a mesa todas as suas misérias. Coloque. Faça essa oração. Se tranque no seu quarto, porque ninguém precisa ficar sabendo da sua individualidade com Deus. Certo? Tranque no seu quarto, no seu particular. Quando eu falo quarto, eu falo no seu particular. Pode ser em qualquer lugar. Mas no seu íntimo, ali no seu quarto, no banheiro, onde você estiver, tá ali, ó. Abre a sua boca. É importantíssimo abrir a boca. Porque Deus ouve? Não é oração positiva? Não é por causa disso, não. É porque a palavra, ela faz com que você mesmo interiorize aquilo que você é. E cada vez que você fala, você tira aquilo que você é de dentro, bota para fora, e depois você sabe aquilo que você é. Porque às vezes existem sentimentos, amarguras, pensamentos que estão dentro e que estão tão enraizados e você não quer dizer. Você se prende àquilo, você torna aquilo algo importante na sua vida. Quando você abre mão da importância desse sentimento e fala, Deus, eu sou miserável, eu sou um pecador. Assim como o publicano fez, não contando nenhum tipo de vantagem, porque ele sabe que Deus sabe que ele não tem vantagem. E por mais que ele tivesse em relação aos homens, diante de Deus ele não é nada, porque é o que, tanto na parábola que Jesus fala sobre o fariseu e o publicano, como naquilo que o apóstolo Paulo fala em relação a Abraão, né? Diante de Deus, todos são nada. Todos são nada. Né? O que Deus quer de cada um de nós é a sinceridade do nosso ser. Quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. Não é assim que diz? Quando confessamos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. Então, como é que essa oração tem que ser feita? Com sinceridade. Exponha. Fale. Coloque tudo para fora. Então, quando você faz essa oração, Deus, que ouve em secreto, lhe recompensará publicamente. É glorioso? Claro que é glorioso. Né? Então, continuando o nosso assunto. Nós já falamos aqui sobre, inicialmente falamos que somos filhos de Deus, como o João disse. Somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Isso significa dizer que haverá um upload, certo? Haverá um upload, vai ter um upgrade, aliás, né? Vai ter uma melhoria.
nós agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que haveremos de ser. Ou seja, nós agora somos filhos de Deus, mas haverá um upgrade, vai ter uma melhoria, porque quando Cristo se manifestar na glória de seu Pai, nós poderemos vê-lo como ele é, porque nós vamos participar da mesma natureza. Aquilo que, como Cristo se manifestar em glória, nós também seremos manifestados juntamente com ele. Né? Esse é o primeiro passo que nós estávamos fazendo a reflexão. O segundo é que, ao que vencer, se sentará no trono de Deus, assim como Jesus venceu e se sentou, que é uma extraordinária promessa e que muitos de nós, cristãos, nos afastamos dessa promessa, porque ela nos traz medo, porque ela é profunda demais. Como assim vou sentar no trono de Deus? Né? E uma promessa que vem encabeçada juntamente com essa é: vamos reger sobre as nações com vara de ferro, assim como Jesus recebeu do seu Pai a autoridade de reger sobre as nossas vidas com um cetro e com vara de ferro. Ou seja, ao que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações. E esse vai reinar, vai governar, vai reger as nações com vara de ferro. É por isso que a gente deve aprender o modelo que Cristo é. A forma como Cristo governou durante seus 3 anos e meio e a forma como Cristo governa hoje. Por quê? Porque esse mesmo modelo, certo? Vai ser o modelo com que nós iremos governar. Ele veio para ser o nosso professor. Porque futuramente, aquilo que ele é hoje, nós iremos ser. Porque é a promessa que ele fez. Isso é claro que é extraordinário, né? Quando você lê e você... essa passagem do Apocalipse, você fica pensando sobre a responsabilidade que vai cair sobre nossos ombros. É muito grande, óbvio, né? Então, as nações, né? Nós vamos ter poder sobre as nações, vamos reger elas com vara de ferro, né? Apocalipse aqui, 2:26. Com vara de ferro. Vamos receber a estrela da manhã, isto é, nós vamos ser os portadores da luz. Nós vamos ser os portadores da luz, né? Vamos nos assentar no trono de Deus, aqui no capítulo 3, versículo 21, né? E depois nós falamos sobre a como nós devemos já agora reinarmos. Isso para mim é basicamente a unidade de todas as escrituras. Eu sei que a maioria das pessoas pegam as escrituras e dividem elas em tópico, subtópico, tal. Vai dividindo, vai separando, vai criando doutrinas divididas. Para mim, as escrituras, ela fala só de um tema só e exclusivo: a vinda, a manifestação e a revelação de Jesus. Pronto. O Velho Testamento está resumido. Vinda, revelação, manifestação de Jesus. Pronto. Novo Testamento. Aquilo que Cristo é, foi e será é aquilo que nós somos, seremos e nos tornaremos. O que Jesus é, nós somos. E aquilo que ele irá se tornar é o que nós iremos também nos tornar. Essas falas de João, quando você lê elas com a intensidade do que está sendo dito, você fica assim pensando, né? Deus nos ama muito mesmo, viu? Deus nos ama e está nos treinando para que a gente possa. Você olha para o universo através da física e você vê que ele é quase que infinito. Ele é finito, claro, né? De acordo com a física,
ele é finito, porque tem bordas, está em expansão, né? Claro que isso é questionável. Mas vamos usar com a teoria mais aceita. Então, tudo que está sendo... Todo o mundo, o universo e o mundo nosso, Deus deu para quem? Para a igreja. Quando você enxerga as escrituras com essa dimensão, é muito mais do que aquela visão que Deus deu para o povo hebreu, o povo judeu. Que era simplesmente para a mensagem dos hebreus, judeus, eles acreditam que vão governar o mundo. Eles vão governar o mundo. Esse mundo aqui. Eles são os líderes desse mundo. Mas a palavra dada para nós, os crentes, é que nós vamos governar o universo. Porque nós estamos, de acordo com o apóstolo Paulo, assentado acima dos principados e potestades. Estamos acima de todos. Certo? E quando pensamos a respeito disso, se você tem temor, você vai ficar assim trêmulo. Porque a responsabilidade de tal ação, de tal propósito, é extraordinário. É extraordinário. É por isso que quanto mais a gente tem ciência disso, mais a gente se dedica a isso. Mais se dedica à verdade de Deus. Porque a gente sabe a promessa que foi dada. A promessa dada para eles é uma, a dada para nós é uma outra. E a dada para nós é superior à que foi dada para o povo hebreu. A que foi dada para nós é superior à que foi dada ao povo hebreu. Disse o escritor aos hebreus, né? As promessas dadas para nós é de reinarmos, governarmos, recebermos por herança o mundo vindouro. A deles não, eles têm a promessa de reinar nesse mundo. E é extraordinário, é extraordinário. Então, pensando a respeito disso e do propósito da nossa fé, a gente precisa cada vez mais nos atentarmos mais e mais à palavra de Deus. Principalmente, que eu quero entrar num assunto meio que delicado. Delicado porque o mundo hoje em dia está sendo escravizado. Né? Esse é um livro antigo, né? É do 666. É um livro antigo. Mas eu quero só pegar o nome aqui, ó, O Controle Total. Nós, como cristãos, com aquilo que já foi dito aqui, as promessas que já foi nos dada, tudo que já nos foi garantido por Cristo Jesus, temos que ter a consciência de que o mundo está sendo levado para um abismo. Muitos de nós cristãos, eu falo porque eu já pensei assim, certo? O anticristo vai vir? Então não importa, né? Muito pregar e tal. Que se vai acontecer tudo do jeito que está escrito aí, então não precisa eu lutar, assim. Não precisa eu lutar, porque vai acontecer, e tomara que aconteça, né? Quando será paz e segurança, isso sobreviverá repentina destruição. É bom que venha logo isso aí, né? Essa destruição, essa paz e tal. Só que, quando vamos ver as escrituras, ela não nos aconselha a parar de lutar. Ela não nos aconselha a nos rendermos à destruição do mundo. Ela não nos aconselha a que, porque o anticristo irá governar o mundo, a gente vai, tá bom, já vai governar mesmo. Quando ele vier contra nós para tentar nos chipar, né, como é que é a mentalidade de alguns, que é o chip e tal, vamos dizer assim que seja. Eu rejeito, né? É claro que eu vou padecer, né? Todos nós cristãos já sabem o que pode acontecer. Vamos padecer, vamos usar essa expressão aqui. Mas é só quando chegar nesse período aí. Só que
as Escrituras não nos manda aceitarmos as coisas passivamente. E aqui que eu encontro uma reflexão que eu quero também fazer com vocês. Quando Deus faz uma profecia no Velho Testamento, vamos usar o Velho Testamento aqui. Para que era a profecia? Era para que a profecia se cumprisse ou para que a profecia fosse evitada? Existem dois tipos de profecia. Uma que é inevitável e a outra que você pode evitar. Existe a profecia que foi dada para Nínive, por exemplo. Jonas foi enviado para Nínive para quê? Para preveni-los da destruição. E aquele povo foi salvo. Certo? Depois, muito tempo depois, aconteceu que aquele povo foi destruído. Mas aquele povo específico foi poupado. Lá o profeta Isaías, lá pro rei, o nome dele? Não lembro o nome do rei. Ele estava morrendo já. Aí pega, ele ora a Deus. O profeta diz: eu te dou mais 15 anos. Mas não já estava determinado o seu destino? Deus lá deu mais 15 anos. Ou seja, existe profecias, existem realidades que podem ser alteradas. Né? Eu não estou dizendo que seja o caso do Apocalipse. Mas uma coisa é que a gente precisa compreender. Não é porque o mundo está entrando numa desgraça total que a gente vai simplesmente cruzar os braços e aceitarmos o mal passivamente. Em Daniel fala que o mal, né, o anticristo, ele irá governar e vai ter êxito nas suas propostas em tempos de paz. Ou seja, em tempos de paz, o mal tem mais possibilidade de avançar a sua agenda. Mas também poderia ser a nossa realidade. Em tempos de paz, também poderemos avançar a nossa agenda. E qual é a nossa agenda? A nossa agenda é a agenda de Deus. E qual é essa agenda? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Todos os homens. E todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa é a agenda de Deus. E se essa é a agenda de Deus, se o mal está progredindo, nós devemos fazer como Jesus disse, né? Os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando Jesus fala isso, ele não está simplesmente exaltando os filhos das trevas, não. Ele está dizendo que a gente tem que imitá-los. Se eles são prudentes, se eles são dedicados a fazer aquilo que aos nossos olhos e aos olhos de Deus é mal, nós, como cristãos, devemos estar esforçadamente exercitando a natureza de Deus para que o reino de Deus venha a ser estabelecido no mundo. Se essa é a nossa primeira mentalidade, muito dessas maldades podem ser evitadas. Muitas pessoas podem ser salvas. Muitas pessoas podem vir ao pleno conhecimento da verdade. Mas se a gente aceita as agendas do diabo passarem naturalmente por nós e nós sermos simplesmente cristãos passivos do pecado, passivos do mal, quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso é o inferno, não Deus. Porque Deus quer que todos tenham o conhecimento da verdade. E cada vez que você não exerce o seu papel sacerdotal no mundo, uma alma pode ir para o caminho triste, assim. Aí tem que ter cuidado com as palavras dos aplicativos, né? Porque senão eles derrubam a nossa live. Então, a gente precisa interiorizar aquilo que nós somos, o que sempre foi falado aqui. Somos filhos de Deus, somos filhos de Deus.
tendo a mente de Deus? Temos a mente de Deus. Deus nos vai dar, ou Deus já, né? Autoridade e poder sobre as nações para governá-las. Então vamos lá governar. Vai ser futuro, mas a mensagem do evangelho é para agora. Então vamos governar agora, como os paulistas, vamos governar em vida. Então já vamos governar, né? Deus vai dar autoridade, privilégio, assim, de quem vencer se sentar no seu trono. Então vamos trabalhar para isso. Não, mas já é promessa, tá bom. A gente acredita na promessa e trabalha em função da promessa. Tá? A gente acredita na promessa e trabalha em função dela. Quando Deus deu a promessa a Abraão, Abraão ficou parado na sua terra, não. Ele creu na palavra de Deus e seguiu em direção à promessa. Isso é, Deus te deu uma promessa, mas tem que caminhar, tem que seguir o rumo, né? Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra, mas se você ficar apenas esperando essa palavra se concretizar sem fazer nada, ou se você está trabalhando contra a promessa, tem que ir em função dela. Deus disse isso, Deus vai te dar a vitória. Tá bom. Mas tu tem que ir para a guerra. Deus vai te dar a vitória, mas tu tem que ir para a guerra. Ou seja, se Deus vai te dar a vitória, tu precisa descruzar os braços e se lançar. Né? Então já falamos sobre isso. Falamos sobre a natureza de disposição que cada um de nós somos no corpo, identificamos cada um, o que nós somos em Deus, né? Somos pernas, somos mãos, somos orelhas, somos... Qual parte do corpo de Deus nós somos, né? Quem você é? A sua natureza é a natureza de Cristo, não sabe? Já se sabe. Mas que disposição, que propósito e que função você exerce no corpo de Deus? Sabemos que nós somos o corpo de Deus, certo? Isso já é claro. Mas qual é o nosso papel no corpo de Deus? Quem é você no corpo de Deus? Você é uma pessoa auxiliadora? Você é uma pessoa ouvinte? Você é uma pessoa dedicada na busca por justiça? Na busca por paz, para que as pessoas venham a conhecer o reino de Deus, venham se integrar nessa natureza divina? Quem é você? Né? Eu vou ler aqui alguns comentários, eu não tinha visto. Crer em dádiva seria o mesmo que deixar de lado tudo. Não. Aqui um rapaz escreveu, eu não tinha visto. Crer em dádiva seria o mesmo que deixar de lado todo o conhecimento acumulado. É justamente o contrário, né? Todo o conhecimento dado, acumulado, foi dádivas, né? Porque um macaco, um animal, ele não desenvolve nada além daquelas funções básicas, motoras. Porque a dádiva não foi lhe dada, foi dada ao homem. Foi dado ao homem conhecer as coisas, certo? Foi dado ao homem conhecer as coisas. O comentário foi desnecessário, basicamente, né? Porque todo conhecimento acumulado, ele parte da premissa de fé. Sem a fé é impossível você desenvolver qualquer ideia, qualquer argumentação lógica, filosófica, teológica, científica, sem fé. Por quê? Porque a fé tem a premissa de ver aquilo que não está aparente. Fé tem uma premissa de ver aquilo que não está aparente. Isto é, como é que Einstein descobriu a divisão do átomo? Ele deduziu na mente dele, fez um cálculo mental e descreveu uma fórmula que depois, alguns anos depois, outra judia descobre, né, a divisão dos átomos
plutônio, né? Então, mas inicialmente, da onde foi que ele tirou isso? Da onde ele tirou a ideia que isso era possível? Ele não tinha um Google com as informações aleatórias. Existe algo dentro dele que lhe deu essa informação. É claro que ele foi buscar. Todo conhecimento precisa ser buscado. Não importa a área específica, todo conhecimento precisa ser buscado. Né? Então ele buscou, encontrou uma razão, e depois essa razão foi comprovada cientificamente. Assim foi como também com o tempo, né, que é relativo, o tempo é relativo. Isso a gente sabe. Mas como é que ele desenvolveu essa ideia? Ele teve que pensar, ele teve que mastigar. É disso, o contexto bíblico é justamente isso. Você tem que pensar sobre as coisas. Não é simplesmente pegar um texto aqui, vou viver isso aqui. Não, pense, faça reflexão sobre aquilo. Porque aquilo que está escrito pode ser que tenha muito mais do que os seus próprios olhos podem ver. A frase dos Transformers, né? Você pode estar olhando para um texto e o texto está falando milhares de coisas que por negligência de prestar atenção você não entende. É por isso que a palavra diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é quem tem simplesmente ouvido, mas quem tem ouvidos. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a mensagem que eu estou falando, algumas pessoas irão ouvir, mas outras pessoas vão ter ouvidos para ouvir e compreender. É por isso que quando Jesus pregava a mensagem dele, ele falava, até foi questionado, porque o Senhor fala em parábolas? É porque eles podem ouvir, né? Mas eles não vão entender, porque o entendimento é dado para os filhos, dado para aqueles que realmente querem, aqueles que não simplesmente se contentam com as palavras iniciais, mas aqueles que prestam atenção nas palavras e querem compreender o que as palavras estão dizendo. Querem entender, querem extrair das palavras o que elas querem dizer realmente. Né? Vamos dizer aqui outro. Paz. Foi só esses comentários mesmo. Foi. Os rosinhas, amém, Rose. Obrigado, Rose. Eu não tinha visto. Não, é Ana, né? Ana. Amém. Então, nós aprendemos basicamente muito hoje à noite, né? Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi dito, né? Espero que essa mensagem não tenha sido em vão e que pelo menos um daqueles que ouviram compreendam, entendam. E que essa palavra ela seja enraizada dentro de você e cresça para se tornar uma grande árvore de fé. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, vocês que estão nos assistindo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e que Deus tenha falado profundamente ao coração de cada um de vocês, porque essa palavra ela é importantíssima, assim. Ela é importantíssima para nós termos essa consciência, temos essa disposição de fé. Sabemos quem somos, sabemos a promessa que temos, que herdamos e o papel que devemos desempenhar e não ser negligente em relação ao mundo e desenvolver as nossas habilidades no mundo, né? Cada um de nós temos habilidades e essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Não é porque você tem o dom de profetizar que o dom por si só é alguma coisa. Não. Você precisa desenvolvê-lo.
precisa plantar. Jesus nos dá várias explicações sobre isso, né? Ele diz que ele deu uma dádiva para alguém, para 10 pessoas, né? Uma dessas pessoas não usou a dádiva, ela guardou. Outra pessoa plantou a dádiva e ela deu 100, deu 10, né? Deu 10 mais. Outra deu 100, outra fez isso e aquilo outro. Em suma, 9 daqueles que receberam transformaram as suas únicas dádivas, os seus únicos dons, em mais dons. Eles multiplicaram os seus dons. E teve um que, com medo de ser punido, o que ele fez? Ele guardou. Aí Jesus vem e repreende, falando para ele, olha, na parábola pelo menos, né? Você pelo menos deveria ter colocado no banco, porque lá ia render juros, e eu vim aqui e pegava com juros. Mas não, você guardou. Presta atenção numa coisa. Uma semente, ela não é para ser guardada. Uma semente, ela é para ser plantada. Uma semente não irá produzir absolutamente nada guardada. Ela vai produzir alguma coisa quando estiver semeada. E nós temos que ter o discernimento de semearmos em uma terra boa, adequada. Quando você vai fazer uma plantação, não sei aí na região onde vocês estão. Por exemplo, nós, quando vamos fazer uma plantação, fazer um roçado, né? Como é que a nossa cultura aqui, né? Eu sempre vi meu avô, né? Meu X e outras pessoas dessa região aqui fazendo roçado. Como é que se faz? Como é que nós fazemos? Primeiro nós limpamos o lugar que vai ser o roçado, onde vamos plantar. Porque escolhemos sempre, em certo sentido, lugar que tem mato, né? Então limpamos, fazemos um acero. Um acero, não sei se as pessoas compreendem essa linguagem, é um espaço entre o mato cortado e o mato que está de pé. Alguns botam 1 metro, 2 metros de distanciamento. Essa parte, eles tocam fogo. Né? Tocam fogo ali. E esse acero, esse espaço entre... é para que o fogo não passe para outras plantações, para que não aconteça nenhum acidente da queimada. Queimou, aquele lugar fica só a cinza, né? Só os tocos. Depois o que acontece? Vamos lá, vamos cavando e arrancando os tocos. Tirando toco a toco, certo? Depois, aqui pelo menos, não existe a ideia de arar a terra. Lá no sul, né? O sul, as pessoas aram a terra. Aqui no Nordeste, o costume de arar a terra, pelo menos aqui, que é uma área serrana, não tem essa ideia de arar a terra, não. Aqui a terra é boa já, né? Para plantar. Mas queimou ali a área, tirou os tocos, preparou a terra boa já. A cinza, né? Nós acreditamos que ela serve para enriquecer o solo, embora exista algumas pessoas que não acreditam nisso, né? Mas nós, como temos a cultura indígena, né, arraigada em nós, acreditamos que isso melhore a terra. Então, a gente planta um espaço, colocamos ali três carocinhos de feijão ali, de milho e tal, dando um espaço entre eles para poder nascer. Depois que nasce, a gente vai colher, né? Óbvio. Mas o que eu quero dizer é, existe um processo. A semente, ela, para ser plantada, antes disso você precisa preparar o lugar para a semente ser plantada. A questão é que as pessoas estão com a semente, mas não estão com a terra. E tem pessoas que estão com a terra, mas não tem a semente. Então, primeiramente você tem que saber qual é a semente e onde é a terra. Se tem a terra. Se você tem os dois, parabéns. Parabéns que você vai enriquecer, você vai ser próspero.
Você vai ser abençoado, porque você, além de ter a semente, tem a terra. E além disso tudo, você não guardou a semente, você plantou, né? E assim, você vai desenvolver, né, as suas habilidades, as suas potências, né? Vamos dizer assim. Amém? Então é isso que a gente queria falar, né? Depois a gente faz mais uma live, vamos aqui amanhã, talvez às 9 horas, a gente faz uma outra live falando um pouco sobre isso, né? Sobre a palavra de Deus, sobre reflexões do mundo, né? Que só o que tem para conversar é sobre coisas do mundo, principalmente o mundo hoje está complexo, viu, pessoal? Eu sei que a maioria das pessoas estão alheias à verdade, alheias ao mundo, não só a verdade bíblica, mas a verdade do mundo. As pessoas estão alheias, as pessoas estão aleatórias. O mundo tá acontecendo uma revolução no mundo. Existe um termo chamado Grande Reset, né? Desenvolvido, vamos dizer assim, desenvolvido porque ele que escreveu um livro, né? Klaus Schwab, sobre um grande reset, que precisava dar um reset na cultura, reset na economia, um reset, ou seja, voltar ao início. Para voltar a esse início, ele precisa demolir as bases dessa civilização. Eles querem voltar. Então, quais são as bases dessa civilização? É basicamente o cristianismo. Ele quer destruir para criar uma sociedade do zero. E existe esse terrível, vamos dizer assim, terrível projeto que já está em andamento. Aqui no Brasil, quem assumiu a responsabilidade por adiantar essa agenda, que também está inclusa dentro, né? Esse grande reset está incluso, está dentro dessa chamada Agenda 2030, né? Então, Agenda 2030. E a gente depois fala sobre isso mais, né? Sobre essa agenda. Espero que nós falamos sobre a identidade de cristão tenha entrado em você e você possa fazer a sua própria reflexão, pensar aí sobre essa palavra que foi dada e que venha produzir frutos de justiça, né? Venha produzir frutos de justiça em você, amém? Então, tivemos 459 pessoas que viram, né? Tivemos apenas 2 diamantes, né? E um GIF, né? Amanhã, quem sabe, Deus toque no coração de vocês e vocês podem nos abençoar mais, amém? Viu? Então, até amanhã. Que essa palavra tenha falado ao coração dos nossos ouvintes. Pois é, então, tchau, boa noite a todos, que Deus guarde todos vocês, que o Espírito Santo venha reinar nas vidas de cada um de vocês, governar as vidas de vocês, que essa oração venha ser sempre o guia, né, da sua mente, da sua vida. O Espírito Santo venha transformá-lo, enriquecê-lo de conhecimento, de autoridade, poder, né? Em nome de Jesus, eu libero, eu falo essas palavras em nome de Jesus, para que todos vocês tomem posse e que mais e mais cada um de vocês, cada um de nós, temos a se desprender desse mundo para que a gente possa abraçar o mundo vindouro com unhas e dentes, né? Porque esse mundo já tá no finalzinho, né?
só no finalzinho já. Quando vemos as notícias, nos assustamos, né? Ficamos assim meio temerosos. Daqui para 2030, 2032, pelo menos, de acordo com as agendas deles, né? Eles querem fazer uma revolução. Então, a gente sabe disso. E só pedimos que todos vocês, todos nós venhamos a orar para que o máximo de pessoas venham acessá-los, né? E que nós venhamos ser mais e mais abençoados. Amém? Então, tchau, até amanhã. Até amanhã nós vamos fazer outra live. Em nome de Jesus.